Existem em média 102 milhões de quilômetros de estradas em todo o mundo que foram catalogadas. Embora a maioria dessas estradas possa ser recentemente asfaltada e suave, há muitas que se desviam do caminho convencional e exigem um veículo resistente e um motorista habilitado para navegar. Há estradas que possuem curvas fechadas, inclinações íngremes ou o risco de avalanches e terremotos, tornando-as difíceis de percorrer e podendo custar a vida daqueles que têm a infelicidade de se tornarem vítimas delas. Então, vamos começar o vídeo de hoje, pois aqui estão as 15 estradas mais extremas do mundo. Número 15. Estrada do Oceano Atlântico. A Estrada do Oceano Atlântico, na Noruega, inaugura nossa lista de estradas extremas. O que torna essa estrada perigosa tão interessante é que, embora seja uma das mais perigosas do mundo, também foi nomeada uma das melhores rotas cênicas. Esta estrada norueguesa abriga a Ponte Storsøysundet, conhecida como a Ponte para o Nada, com uma abordagem interessante, parecendo uma rampa que leva até ao céu. Quando você atinge o topo, é melhor não olhar para baixo. Uma vez superado o medo de altura, essa estrada levará os motoristas aventureiros ao longo da beira do mar. No entanto, as ondas do mar norueguês, embora deslumbrantes, podem custar mais do que apenas o almoço, pois a fúria das ondas durante condições climáticas tempestuosas ameaça arrastá-lo de volta para o mar à medida que se retiram para as profundezas. Número 14. Estrada do Quinion-Cotahuasi. A estrada começa na rodovia Pan-Americana, perto da cidade de Arequipa. Grande parte desta estrada esculpida no cânion é completamente sem pavimentação, com rochas e seixos de vários tamanhos frequentemente obstruindo o caminho, sem mencionar aqueles que podem cair do penhasco a qualquer momento. E a situação piora durante a estação chuvosa. A estrada é tão intensa que leva cerca de 10 a 12 horas para percorrê-la de ponta a ponta, significando que apenas os viajantes mais corajosos conseguem atravessá-la. Os únicos carros capazes de cruzar são aqueles com tração nas 4 rodas. Esta é uma das estradas que são até mesmo famosas demais para os turistas e aventureiros. O Cânion Cotahuasi é o terceiro cânion mais profundo do mundo. Para ter uma ideia, ele é 2 vezes mais profundo do que o Grand Canyon americano. É uma longa descida. A estrada do Cânion Cotahuasi está repleta de algumas curvas em gancho, curvas em forma de grampo, os mais desafios e perigos do mundo, com precipícios ameaçadores. Número 13. Estrada do Desfiladeiro Taroko. A Estrada do Desfiladeiro Taroko, localizada em Taiwan, se estende por pouco menos de 12 milhas. Apesar de ser uma viagem difícil, ela oferece algumas das paisagens mais bonitas do mundo. A Estrada do Desfiladeiro Taroko é esculpida diretamente nas montanhas. Apesar dos perigos de enfrentar essa estrada, ela se tornou uma atração popular para os turistas mais corajosos. Não se surpreenda ao ver uma série de ônibus de turismo, carros, scooters, ciclistas e até mesmo pedestres lutando pelo espaço na mesma estrada de pedra estreita. É pensar nisso, mas as pessoas fazem isso todos os dias, apesar das curvas estreitas e dos pontos cegos ao longo da estrada. Além das curvas estreitas e pontos cegos, a estrada do Desfiladeiro Taroko está sujeita a quedas de rochas, inundações, penetração de terra e até terremotos. Atravessar esses quase 12 quilômetros em uma única peça é um verdadeiro milagre. 12. Rodovia Karakoram. A rodovia leva os viajantes em um trecho de 810 milhas entre China e Paquistão. A rodovia foi considerada a 8ª maravilha do mundo, e não é difícil entender o motivo, já que oferece vistas deslumbrantes. É o exemplo perfeito de como algumas das coisas mais bonitas da natureza também são as mais mortais. A rodovia Karakoram atinge mais de 15 mil pés acima do nível do mar em seu ponto mais alto, onde o ar é fino e sua respiração pode ser literalmente tirada. E se isso não for suficiente, há muitas penetrações de terra, quedas de rochas, inundações, avalanches em larga escala e muitos penhascos íngremes de onde se pode cair. Grande parte da rodovia Karakoram segue o antigo Caminho da Seda, uma das rotas comerciais mais importantes da história humana. Mas a rodovia, como a conhecemos hoje, foi construída pela primeira vez em 1959, e aproximadamente 1.000 trabalhadores foram mortos durante a construção devido às explosões de dinamite e às subsequentes explosões de terra. Em outra ocasião,
17 pessoas morreram quando o ônibus em que estavam fez uma curva em alta velocidade. Número 11. Estrada de Fairy Meadows. Localizada no Paquistão, essa incrível e perigosa trilha de montanhas se estende por pouco menos de 10 milhas, mas os perigos da jornada voltarão às milhas mais longas de sua vida. A estrada de Fairy Meadows consiste principalmente em estradas de cascalho instáveis em uma altitude traiçoeira que chega a cerca de 8.000 pés, com muitas curvas estreitas. Se você não tiver cuidado suficiente e pegar velocidade demais, o fim da sua viagem pode estar próximo. Sim, é um destino deslumbrante, mas preste um pouco mais de atenção à paisagem, você perceberá a completa ausência de guarda-reios. Não há nada para impedir que um veículo caia do penhasco. A estrada de Fairy Meadows começa na rodovia Karakoram e leva até a vila de Tato. Inicialmente a estrada pode acomodar um jipe, mas depois só é possível seguir a pé de tão estreita que a estrada se torna. Número 10. Estrada das 99 Curvas para o Paraíso. Todos já ouvimos falar da escadaria para o Paraíso, localizada na China. A Estrada das 99 Curvas para o Paraíso é uma estrada horrível que serpenteia e se contorce através do Parque Nacional da Montanha Tiananmen. Como o nome sugere, essa estrada extrema possui 99 curvas fechadas construídas a centenas de pés no ar. A construção da estrada levou 8 anos para ser concluída, finalizando em 2006. Esta é uma estrada interessante, pois consegue combinar cultura e história com engenhosidade humana. Para chegar a esta estrada, primeiro você precisa dirigir até a Avenida Tongshan, também conhecida como Avenida em Direção ao Céu. As 99 curvas desta estrada extrema, como são chamadas, na verdade, representam os novos palácios do céu. Quando você chegar ao topo, certamente se sentirá como se tivesse ascendido ao reino da divindade e dos seres celestiais. Mas o ápice é o Portão do Céu, que é o arco de rocha natural que se acredita ser a ligação entre os deuses e o mundo mortal. Número 9. Túnel de Golian. Durante o dia, a única maneira de chegar à vila chinesa de Golian foi seguir o caminho estreito e traiçoeiro esculpido no lado das montanhas Taiyan. Embora fosse uma rota pitoresca, a caminhada era tão longa quanto árdua, e um passo em falso pode causar uma morte súbita. Os moradores locais não esperaram pela ajuda do governo para resolver o problema. Um pequeno grupo de pessoas se uniu e, em 1972, começou a cavar um túnel. Afinal, por que contornar as montanhas quando você poderia simplesmente atravessá-las? O grupo era pequeno, composto por apenas 13 pessoas humildes. Os habitantes de Guania não tinham acesso a coisas como escavadeiras, tratores ou algo aparentemente trivial como dinamite. Então, a única coisa que poderia fazer era cavar à mão. Sim, é isso mesmo, foram 26 mãos e 5 anos para cavar um túnel com cerca de 3/4 de milha de comprimento, 16 pés de altura e 13 pés de largura. O túnel de Golian pode não ser o maior do mundo, mas considerando como foi construído, você tem que tirar o chapéu para as pessoas que o realizam com as próprias mãos. Na fase mais difícil da escavação, o grupo só conseguiu cavar cerca de 3 pés por dia. Toda a empreitada foi tão difícil que 3 pessoas morreram no processo. No final das contas, não apenas este túnel na montanha mudou a vida dos moradores, proporcionando-lhes um melhor acesso, mas o túnel também se tornou uma grande atração turística ao longo das últimas décadas. 8. Rodovia Pan-Americana. Por si só, a rodovia Pan-Americana não apresenta os perigos típicos de estradas extremas, como curvas fechadas, penhascos íngremes com quedas longas ou até mesmo estradas não pavimentadas. Então, o que se torna tão perigoso? Bem, são as pessoas. A maioria da rodovia Pan-Americana é uma estrada comum. No entanto, há um trecho de estrada que existe em uma área fortemente contestada, e as chances de encontrar forças rebeldes locais aumentam à medida que você avança. E embora a Mãe Natureza seja conhecida por ser imprevisível e implacável, os humanos, infelizmente, tendem a compartilhar algumas semelhanças com ela. Não é incomum que viajantes sejam interceptados ao longo da rodovia por insurgentes, sequestradores e presos como reféns. É o tipo de rodovia em que, se você realmente precisa passar, é melhor pisar fundo até chegar ao seu destino. 7. Rodovia Dalton. Os motoristas que se preparam para pegar a estrada em direção à rodovia Dalton no Alasca são especializados em levar o máximo que puderem transportar,
pois não há um único hospital, hotel, restaurante ou posto de gasolina em um trecho de 400 milhas. A grande parte da rodovia não é pavimentada e feita de cascata, tornando-a uma viagem incrivelmente traiçoeira, especialmente em condições climáticas adversas. Não é incomum que escorregue um carro para cima e para baixo na estrada se o motorista não estiver atento, mesmo atrás do volante de um veículo com tração nas 4 rodas. Mas isso não é tudo que a natureza reserva para os motoristas, porque esse trecho de 400 milhas é tão desolado, tão desprovido de vida humana, que a vida selvagem se sente segura o suficiente para atravessar as estradas. Decisões de segundos são tudo o que separa acertar um animal de algum tipo de segurança. No entanto, se você tentar desviar do caminho, a estrada de cascalho terá outros planos para você. É uma situação bastante difícil e dirigir acima do limite de velocidade é desaconselhável. Nos invernos, a rodovia fica tão ruim e escorregadia que até os caminhoneiros mais experientes se recusam a cruzá-la. Número 6, Rodovia Amur-Yakutsk. A Sibéria construiu uma comissão ao longo de sua história como um dos lugares mais implacáveis da Terra, e as pessoas que suportam lá, sem dúvida, são resistentes como ferro. E, enquanto viver lá pode ser difícil, até mesmo chegar lá é um desafio. Apelidada de Estrada dos Ossos, a rodovia Amur-Yakutsk leva você a uma das regiões mais frias do mundo, por meio da combinação de duas rodovias, a rodovia R-504 Colima e a rodovia 360 Lena, ambas sujeitas aos mesmos perigos, não importa o quanto são bem mantidas. Ambas as rodovias são unidas pela rodovia de gelo do rio Lena, que é exatamente o que parece, uma estrada improvisada através do rio que fica aberta de dezembro a abril, quando o gelo está congelado o suficiente para dirigir. Mas nada é garantido, e a triste verdade sobre a rodovia é que muitas vidas são perdidas aqui a cada ano, quando muitos veículos caem pelo gelo pouco confiável. A visibilidade na rodovia atinge o ponto mais baixo possível, apenas durante o período em que está aberto, e chegar à rodovia de gelo do rio significa passar pela neve traiçoeira, o que se torna ainda mais difícil após períodos de chuvas intensas. Número 5, Passagem Zojila. A passagem Zojila na Índia é uma viagem mais longa de 5 milhas na vida de qualquer viajante. A estrada à beira do penhasco atinge uma elevação máxima incrível de 11.500 pés, e não há guarda-corpos para evitar que você caia do outro lado. A estrada particularmente estreita passa pela cadeia de montanhas mais alta do mundo, o Himalaia, e não é pavimentada de ponta a ponta. Deslizamentos de terra são persistentes na área, e a falta de placas de trânsito impedem que os viajantes saibam o que os esperam e quais áreas são mais propensas à severidade da natureza. A estrada da passagem Zojia serpenteia sobre os picos rochosos para conectar as cidades de Srinagar e Leh, na parte oeste do Himalaia. É tão perigoso ficar fechado durante o inverno, quando os bancos de neve de 50 pés e os ventos fortes tornam a estrada intransitável. O único consolo aqui é o fato de que a estrada tem menos de 6 quilômetros de comprimento. Foi construído pela primeira vez em 1947 para fins militares e é um elo crucial entre Ladakh e Caxemira. Durante esses meses de inverno, a região fica completamente isolada do resto do mundo. Número 4, Rodovia Karnali. Movendo-se para outra área nas montanhas arriscadas e rochosas do oeste do Nepal, temos a aterrorizante Rodovia Karnali. Esta estrada é tão precária que cerca de 50 pessoas morrem aqui a cada ano, tornando uma viagem ao longo de uma rodovia de 250 quilômetros algo como um desejo de morte. A estrada é uma das mais perigosas do mundo devido à superfície extremamente empoeirada que resulta em baixa visibilidade. Para piorar as coisas, levantar toda essa poeira torna extremamente difícil ver as superfícies de terra iminentes, as pedras que caem, os buracos, e as enormes quedas dos penhascos extremamente íngremes. A rodovia Karnali é tão ruim que a polícia até proibiu dirigir aqui à noite devido ao número de acidentes fatais. Número 3, Estrada do Norte de Yungas. Se você alguma vez encontrar a direção na Bolívia e ver placas para a Estrada do Norte de Yungas, comprova-se de dar meia volta a todo custo. Ela também é conhecida como a Estrada da Morte, mas a Estrada do Norte de Yungas tem pouco menos de 50 milhas de extensão e fica a uma altitude de 4.633 metros, o que significa que o ar é tão fino a ponto de literalmente tirar seu fôlego, e isso também não é bom para o motor do seu carro.
Saindo de La Paz, está é uma estrada cheia de quedas verticais de até 914 metros na floresta abaixo. E se os penhascos assustadores que mergulham na selva abaixo não são suficientes para você, a estrada do norte de Yungas está repleta de mais de 200 curvas fechadas. Até 1994 a estrada não contava com guarda-reios. Até essa data, cerca de 300 viajantes morreram na Estrada da Morte a cada ano, e memoriais improvisados estão espalhados por toda a estrada, onde as pessoas caíram sobre a borda nas ravinas abaixo. Com o tempo, partes específicas da estrada foram desviadas para criar duas pistas e ajudar o fluxo de tráfego, mas os ciclistas ainda vêm de todo o mundo para desafiar a Estrada da Morte, com alguns fracassos e quedas para o seu destino. Às vezes, é melhor não desafiar a natureza. Número 2, Rodovia Quillara-Pangi. Voltando para a Índia para a penúltima entrada em nossa lista, temos a ameaçadoramente chamada Rodovia Quillar-Topangi. Com 70 km de extensão, esta estrada atinge uma elevação máxima de 2.499 metros e não possui guarda-corpos para impedir que os viajantes caiam pela borda. O fato desta estrada ainda ser algo de tirar o fôlego, a menos que você tenha nervos de aço e habilidades profissionais de direção, é melhor evitar. Esta estrada só fica aberta durante os meses de verão e é completamente não pavimentada, o que significa que você dirige muito devagar sobre buracos e rochas gigantes que caíram ao longo dos anos e provavelmente nunca serão removidos. Mas há um trecho de 6 milhas em particular que possui uma rocha saliente que parece estar pronta para desabar a qualquer momento. Esta estrada foi construída há centenas de anos pelos moradores locais e não foi reparada uma única vez desde então. Número 1. Rodovia Skippers Canyon. A rodovia Skippers Canyon é esculpida nas montanhas da Nova Zelândia e, apesar de estar aberta aos motoristas, esta estrada é longe de ser pavimentada. Ela foi esculpida à mão por mineiros há mais de 100 anos e continua tão estreita e assustadora como era todos esses anos atrás. A rodovia tem pouco mais de 26 km de comprimento, indo da pavimentada Corona Peak Road até o acampamento Skippers e a trilha percorre a face do cânion, bem acima do tumultuado rio Chotover. Hoje, a estrada rochosa é mais frequentemente usada por ônibus de turismo, com motoristas extremamente habilidosos e empresas de aventura que buscam proporcionar aos seus hóspedes uma emoção enquanto eles olham para o que poderia ser seu destino se o peso do veículo se deslocar apenas um pouco para o lado errado. Porque é claro que não há guarda-corpos aqui para salvá-lo. E para piorar as coisas, a estrada se torna muito estreita em certas áreas, criando pontos de estrangulamento que tornam fisicamente impossível para dois veículos se cruzarem. Apesar da atração, as pessoas perdem suas vidas aqui todos os anos, com 185 mortes somente em 2021. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para novos vídeos. E se gostou, curta e compartilhe com os amigos. Até a próxima!